A Ucrânia ela acaba de dar esse salto em direção à Transnistria, a Moldávia sofre com as correntes de Moscou. As forças armadas da Ucrânia lançam um mega ataque. Sensação, o Kremlin ficou sem cobertura. O Irã está caindo, a Rússia é a próxima. O cerco ao redor de Putin está se fechando. Moscou está ficando isolada. A frota russa está sendo afundada, a aviação está sendo abatida. Imagens épicas já estão na internet. E além disso, a Polônia está lançando armas nucleares, a Europa foi aos extremos. Para Putin, isso é um golpe no estômago. A arma nuclear francesa para ele é pior do que a morte. Insiders chocantes. Neste exato momento, a bomba do petróleo já explodiu. O Irã bloqueia Hormuz, Trump derruba o mercado, a capital dos refs está sufocando. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Urgente. A Rússia irritou a Ucrânia ao extremo. O caldeirão foi aceso. Avanço para a Transnistria. Prontidão de combate de emergência. As forças armadas da Ucrânia estão a um passo de libertar o território moldavo. A explosão da fúria pode acontecer ao vivo. Algo terrível está acontecendo. Putin cobriu o rosto com as mãos. Sua influência está derretendo diante dos nossos olhos. O exército aguarda o sinal final. Você precisa ser o primeiro a saber. Os militares russos na Transnistria representam uma ameaça potencial de desestabilização para a Ucrânia. Por isso, Kiev deve manter suas tropas próximas às suas fronteiras. Foi o que declarou o ex-ministro da Defesa da Moldávia, Vitaly Marenutsa. Para a Ucrânia, as tropas russas na Transnistria já não são mais um fator inerte. Elas são vistas como uma plataforma potencial de desestabilização. A Ucrânia deve manter suas tropas próximas à Transnistria por precaução. Mesmo com as capacidades preservadas, sua importância permanece político-estratégica. A chamada República Moldava da Transnistria é um quase-estado não reconhecido no território da Moldávia. Ela abrange toda a parte moldava da margem esquerda do Dniester e possui um pequeno enclave na margem direita. Apesar de não ser reconhecida, essa quase-república é governada por seus próprios órgãos de poder e conta com o apoio das unidades dos chamados pacificadores russos. Isso é o único que ainda permite a existência da Transnistria, uma região que declarou sua independência de forma unilateral. Embora funcione como um estado com governo e moeda próprios, ela ainda não é reconhecida internacionalmente, permanecendo vinculada à Moldávia. A Transnistria, com um contingente russo limitado, há muitos anos permanece como um território fora do controle da Moldávia. Por outro lado, essa é a presença marcante de tropas russas posicionadas literalmente no extremo sul da Ucrânia, muito próximo à cidade estratégica de Odessa. O chefe do laboratório de desinformação da Canel, Vitaly Kulik, conta que no território da Transnistria atuam serviços secretos hostis que organizam atentados terroristas na Ucrânia. Em particular, recrutam cidadãos através das redes sociais. A Transnistria, ocupada pela Rússia, tornou-se uma ameaça potencial para a Ucrânia. Em 2014, a Rússia usou a Transnistria como trampolim para a sabotagem de informações, chegando inclusive a enviar grupos de sabotagem. Em 2014, desembarcaram em Budjak e em 2022 tentaram lançar uma operação de desembarque em Odessa. Durante o Euromaidan, representantes de forças políticas pró-russas corriam para a Transnistria. Segundo o especialista, é justamente na Transnistria que são administrados os canais de Telegram pró-russos mais tóxicos, que recrutam ucranianos para cometer atentados terroristas em troca de dinheiro. Eles encontram jovens e os instruem sobre como fabricar explosivos. Essas operações são comandadas por agentes do GRU ou do FSB. Isso é perigoso. Lá estão cerca de 1.500 militares russos que podem causar problemas. Além disso, há 8.000 soldados do chamado Exército da Transnistria e ainda milhares de pessoas dos serviços secretos. Isso pode ser uma ameaça potencial. Eles possuem um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, 6 tanques, veículos blindados de transporte de tropas e tropas de infantaria que sabem como prepará-los. Em dezembro, a mídia informou que aumentou a ameaça de infiltração na Ucrânia de grupos russos de sabotagem e reconhecimento vindos do território da Transnistria. Supostamente dessa forma, o Kremlin queria desviar parte dos recursos da Ucrânia. Para combater as ameaças vindas do território da chamada PMR, foi observado que no território da Moldávia, temporariamente ocupado pela Rússia, a chamada PMR, foram intensificadas as medidas de mobilização. As formações militares da República não reconhecida estão convocando reservistas e os armamentos estão sendo retirados dos depósitos para uso.
Além disso, segundo algumas informações, no território da PMR foi iniciado o fabrico de drones em benefício dos ocupantes russos e foram abertos centros de treinamento para operadores de drones. Portanto, é claro que é do interesse da Ucrânia como um todo eliminar esse opressor que vem se consolidando há muito tempo e que precisa ser eliminado. Portanto, a Ucrânia apoia firmemente a integridade territorial da Moldávia. A completa retirada e desocupação das tropas russas da região da Transnistria é considerada algo perfeitamente possível, mas certamente irá demandar um esforço diplomático e logístico considerável. Com o passar do tempo, veremos a extinção progressiva e completa da Transnistria, como um fenômeno geopolítico. Para que não haja tropas russas, nem influência russa, nem forças pró-Rússia ali. A resolução completa do conflito é esperada após o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Esta declaração foi feita à imprensa moldava pelo embaixador da Moldávia. A nação da Ucrânia, situada no leste do continente europeu, é um país com uma história rica e complexa. Apresentamos agora o senhor Vítor Cirilo, uma figura de grande importância neste contexto. Eu, pessoalmente, vou garantir, com toda a certeza, que tudo isso seja feito. O objetivo era geopolítico e de liquidação. A questão da retirada das tropas russas da Transnistria continua sendo fundamental para a segurança tanto da Moldávia quanto da Ucrânia. Mas esse problema não pode ser resolvido rapidamente. Existe uma lógica clara e condições reais para um avanço gradual. O processo é real, embora demorado. Claro, surgem questões sobre como fazer isso. Até agora, os principais métodos são a pressão econômica, mas se é possível fazer isso sem alguma operação militar, e se a Ucrânia participaria dessa operação militar, tudo isso ainda está em aberto. Por enquanto, nada disso está previsto, mas nunca diga nunca. Em qualquer caso, a Transnistria é realmente uma região estrategicamente muito perigosa para a Ucrânia, por isso a Ucrânia sempre estará interessada em eliminá-la. O assassinato de Khamenei, uma nova sentença para a Rússia, não há para onde fugir. Moscou se encontrou em isolamento estratégico. Putin está sendo pressionado, depois do Irã, os Ebayer vão se voltar contra a Rússia. Trump assinou a sentença do ditador, as estratégias do Kremlin para evitar o caos estão desmoronando diante de todos, não haverá mais avisos. Putin perdeu o sono. Qualquer noite pode ser a última para ele. Falaremos sobre isso a seguir. O ponto vulnerável de Putin foi encontrado. Eu nem quero discutir essa possibilidade. Não quero. Bem, eles já discutiram isso abertamente ao mesmo tempo. Senhor Trump, senhor Netanyahu. Eu ouço perfeitamente tudo isso que você diz, mas nem quero discutir esse assunto agora. A queda relâmpago de dois aliados russos, Maduro e Khamenei, assustou seriamente o ditador do Kremlin. A maioria das pessoas já está morta. Tínhamos um grupo em mente e eles estão mortos. Agora temos outro grupo. Talvez eles também estejam mortos, se olharmos os relatórios. Então acho que está vindo uma terceira onda. O paranoico Putin percebe que o mesmo destino o espera em breve. Putin semeia destruição ao seu redor, seja política ou física. Isso é a primeira coisa. Segundo, bem, aqui, sabe, como se diz, existe um jogo chamado Batalha Naval. Só falta riscar um quadradinho. Em Moscou, tentam entender como reagir à imprevisível conduta de Trump. Se reformas patrióticas de verdade não começarem agora na Rússia, a situação vai se tornar simplesmente imprevisível. Um a um, nossos aliados estão sendo sistematicamente destruídos. Está claro quem será o próximo e está claro o que significam negociações com um inimigo assim. Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o Kremlin evitou críticas abertas ao Zilei Warla ou ao seu presidente. Mas agora todos temem por sua... Sentiram isso na própria pele. Mesmo com o surgimento de diversas informações adicionais sobre a continuidade dessas negociações diplomáticas, a situação geral ainda assim se degradou profundamente até chegar ao ponto de uma agressão direta e violenta. Os propagandistas admitem abertamente que a Federação Russa pode ser a próxima depois do Irã. Eu avalio a perspectiva do que está por vir. Eu entendo bem qual será o próximo problema para nós, em primeiro lugar. Só uma pergunta me preocupa.
Quando é que eles vão se voltar contra nós? E nós entendemos que as conversas sobre o Irã também são conversas sobre a Rússia. Eles também vão começar a agir assim conosco agora, que é preciso atacar a Rússia de forma ainda mais dura. O assassinato, sem dúvida, tocou dois dos instintos mais profundos de Putin. A paranoia em relação à própria longevidade, que está profundamente enraizada, e o desejo de sobrevivência política, que é definido pela vitória sobre a Ucrânia. A qualquer custo. Desta vez, Putin comentou a situação no Oriente Médio. Sem câmeras. Aceite as mais profundas condolências em relação ao assassinato do líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, e de membros de sua família, com a recente e cínica violação de todas as normas da moral humana e do direito internacional. E mesmo assim, Putin não nomeou os países por trás do assassinato. Os próprios russos percebem isso como uma situação em que Putin não tem nada a dizer. E isso é percebido como uma demonstração de fraqueza. A Rússia é a próxima e Vladimir Putin é o próximo. E quando eles falam sobre Amadur e Khamenei, eles veem o retrato de Vladimir Putin em... Nos círculos russos, a morte de Khamenei provocou comparações com a queda de outro ditador que Putin também chamou de amigo. Estimado Sr. Gaddafi, estimados colegas líbios, amigos, permitam-me mais uma vez dar-lhes as boas-vindas calorosas a Moscou. Naquela época, ele não tinha medo de falar com jornalistas e não escondia suas emoções. Em 2011, a morte de Gaddafi realmente enfureceu Putin. Eles mataram-no, mostraram seu cadáver em todos os canais mundiais. É impossível assistir sem repulsa. E depois ele declarou que era contra resolver problemas por meios militares, como foi feito na Líbia. O assassinato de uma pessoa é, em geral, um crime terrível. Grupos militares que tentam resolver problemas políticos internos por meio da força militar. Em 3 anos, o canibal do Kremlin irá à guerra no Donbass e depois iniciará a ocupação de toda a Ucrânia com bombardeios e assassinatos. Os acordos para este ano exigem que, com a ajuda das forças militares, se busque a solução desta tarefa, ou seja, a desmilitarização. Não permitiremos que a Ucrânia tenha forças militares que, na perspectiva da Federação Russa e de seu povo, sejam prejudiciais. Putin se isolava cada vez mais das pessoas ao seu redor. Durante a pandemia do coronavírus, ele se escondeu em um bunker e raramente saía em público. E os funcionários da FSS ainda estão em quarentena. Agora ele traiu todos aqueles que chamava de amigos e prometeu ajudar. E agora a única coisa que resta nas mãos do insano Putin é a arma nuclear. A liquidação de Putin. Aparentemente, e isso é algo completamente legítimo dentro da lei, extremamente promissor para o futuro e representa a forma mais econômica e simplificada que existe atualmente para conseguirmos acabar com a guerra na Ucrânia. As intrigas do Kremlin estão aumentando. A Venezuela e o Irã mostraram o nível de infiltração de traidores no círculo mais próximo dos ditadores. Putin é um covarde e ele tem muito medo de fazer expurgos. Mais uma vez sussurrando no ouvido que no lugar do Irã e da Venezuela poderiam ter sido eles. Meu escritório foi destruído após o ataque do regime israelense. Estou sentindo cheiro de gás. É melhor eu sair deste prédio. Se o chefe do regime não pretendia realizar a transferência de poder, então os altos funcionários e grupos de elite podem começar a planejar sua própria estratégia. Para esse caso. Hoje alguém disse, bem, o presidente quer fazer isso muito rápido, ele vai se cansar disso. Eu não vou me cansar. Uma operação militar do Zewana e de Israel contra o Irã certamente atingirá a Rússia e Putin. Tudo está apenas começando. Ditadores deixam o cargo ou vão para a prisão, ou para o caixão. Na Rússia é histeria, e tudo por causa da Ucrânia. Dia negro para a aviação de Putin. O Kremlin está em choque com essa perda. O cogumelo nuclear subiu em 1 segundo, soldados estão abatendo seus próprios aviões militares um após o outro. Uma catástrofe tomou conta do céu russo. Fogo amigo a todo vapor, a frota não aguenta a pressão, uma grande captura para os nossos. Menos 5 navios de Moscou. O porto preferido de Putin transformou-se numa armadilha. Os petroleiros também estão abandonando suas posições. Inacreditável, mas a Rússia é dizimada por forças invisíveis. Seguem-se imagens épicas. Batam no seu próprio povo para que os estranhos tenham medo. Na noite de 4 de março, durante mais um ataque com drones das Forças Armadas da Ucrânia na região de Rostov,
a defesa aérea local abateu seu próprio helicóptero Mi-8. É um helicóptero, ele escapou e sai. Tá voando por aqui. Mas aqui não está dando certo. Confirmado por Friendly Fire e EZ Public. A aeronave foi atingida durante a operação da defesa aérea contra drones ucranianos e a tripulação morreu. Como resultado do ataque dos drones, infelizmente nossa força aeroespacial foi destruída. Eterna memória aos combatentes. Lembramos que no final de janeiro as Forças Armadas da Ucrânia derrubaram um caça russo Su-34. A tripulação da aeronave morreu. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou a perda do Ptashka pela Rússia. Naquela ocasião, os correspondentes de guerra russos e os canais públicos afirmavam unanimemente que havia ocorrido um desastre aéreo e que não houve nem poderia ter havido nenhum abate. Menos um Su-34 nosso. Ambos os pilotos morreram. Nada de Ilha das Serpentes, Odessa ou Patriot não tem nada a ver. Os ucranianos espalharam e os nossos embarcaram na história. Não só no ar, mas também na água. Em Novorossiysk, drones danificaram 5 navios das Forças Armadas da Rússia. Drones ucranianos danificaram navios de guerra que estavam ancorados em uma baía protegida no interior da enseada. Resultado do ataque, 5 navios de guerra que estavam no porto foram danificados. Um deles sofreu danos adicionais. Provavelmente trata-se de um caça-minas naval. Valentin Pikuli, Unidade Militar 9092, Novorossiysk. Também há informações sobre danos causados aos navios Yeysk e Kassimov. Sabe-se sobre 3 mortos e 16 militares feridos. O porto de Novorossiysk está localizado longe e no papel é bem protegido. Mas na prática, drones ucranianos já destruíram alvos militares navais neste porto mais de uma vez. Há uma grande concentração de defesa antiaérea e diversos meios, impressão de que há metralhadoras e aviação também. Sim, mas os ataques ucranianos ainda têm a capacidade de incapacitar navios russos. Embora ainda não sejam essenciais, há menos frota, menos capacidades. E o poder da Federação Russa no Mar Negro é geralmente menor. A URSS está atacando sistematicamente não apenas alvos militares, mas também a galinha dos ovos de ouro para o orçamento do agressor. Perto da costa da Líbia, o petroleiro subestação russo da Frota do Norte da Federação Russa, Arctic Metagaz, foi atacado por um drone. O petroleiro de gás russo, atacado ontem por drones desconhecidos no mar Mediterrâneo, sofreu um sério dano na área da casa de máquinas e não pode ser recuperado. O Ministério dos Transportes da Federação Russa classificou o ataque de drone ao petroleiro russo Arctic Metagaz no mar Mediterrâneo como um ato de terrorismo internacional. Quando petroleiros são atacados, os proprietários dessas embarcações sofrem enormes prejuízos. Os petroleiros geralmente são antigos, com idade aproximada entre 15 e 25 anos. Isso é realmente demais. É um número alto para petroleiros e até mesmo um pequeno impacto faz com que eles não possam mais ser utilizados. O proprietário do petroleiro deve entrar em pânico, ele perde dinheiro, perde lucros, só tem prejuízos, o que o leva a uma conclusão lógica. Não há razão para fazer negócios com a Federação Russa. Só desde o início de 2026, as forças de defesa da Ucrânia realizaram mais de 40 ataques contra alvos militares e infraestrutura petrolífera da Rússia. Segundo o Estado-Maior, nos últimos 3 meses, a Rússia perdeu 5 aviões de ataque e 2 helicópteros. Além disso, 3 navios foram destruídos e outros 3 sofreram danos significativos. Também foi destruído um submarino. Uma das tarefas das Forças Armadas da Ucrânia é destruir ao máximo o potencial ofensivo da Rússia, tanto no ar quanto na água. Neste exato momento, a Polônia está lançando o punho nuclear. Varsóvia vai usá-lo contra... Vocês vão ficar chocados. O Kremlin deve se preparar. Uma nova estratégia para a Europa. Os avisos acabaram. A França está tomando uma atitude firme. Uma bomba nuclear conjunta direcionada diretamente para a Rússia está sendo carregada neste exato momento. Declaração urgente de Macron. O mundo prendeu a respiração. Putin teme essa determinação. Paris, você não pode perder. Por quê? Vamos assistir. A Europa está reforçando sua segurança nuclear. A Polônia está preparando uma aliança histórica com a França, que deve mudar o mapa nuclear da Europa. O
primeiro-ministro Donald Tusk declarou que Varsóvia não quer mais permanecer como um mero observador na questão da segurança estratégica. A Polônia entende perfeitamente que a ameaça por parte da Federação Russa é bastante grande. Essa ameaça está, em primeiro lugar, equipada pela região de Kaliningrado. Essa ameaça está direcionada à Polônia, com potenciais ataques vindos do território de Belarus. E a Polônia, não querendo se modernizar e se reformar, assim como a própria Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, está buscando, em primeiro lugar, um efeito placebo. As negociações sobre um possível formato de cooperação estão sendo conduzidas com uma série de países europeus interessados em fortalecer a defesa coletiva. Anteriormente, o presidente francês Emmanuel Macron propôs expandir o sistema de dissuasão nuclear francês através da abertura de parceria com outra nação. Espera-se que o tema da cooperação nuclear seja um dos principais na cúpula. Estamos agora na belíssima cidade de Paris, a capital da França. As forças nucleares da França, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos naturalmente aumentarão. E países como a Alemanha, por exemplo, podem até se dar ao luxo de ter seu próprio programa nuclear e criar suas próprias forças nucleares. Por isso, é claro, o número desses países só vai aumentar. Mas, repito, as armas nucleares são um instrumento destrutivo e, apesar de todo o seu poder destrutivo e ameaça, numa guerra convencional não passa de um efeito placebo. A iniciativa francesa prevê várias formas de cooperação, desde exercícios conjuntos e demonstração de capacidades, até o posicionamento da aviação estratégica da França junto aos aliados. Em Paris, acredita-se que a distribuição dessas forças dificultará os cálculos de um potencial adversário e aumentará o nível geral de proteção da Europa. Isso é um golpe reputacional e isso vai pressionar a Rússia pelo simples fato de que países que antes não pensavam em ter armas nucleares, seja de produção própria ou posicionadas em suas bases por um terceiro país, agora consideram essa possibilidade. Esse é o efeito de toda essa situação geopolítica. Putin vem chantageando o mundo inteiro com um ataque nuclear há anos porque não tem outra forma de pressionar. Anteriormente, o ditador acusou a França e a Grã-Bretanha de estarem se preparando para transferir armas nucleares para a Ucrânia. Uma grande variedade de diferentes tipos de armas está disponíveis. A febre nuclear está crescendo e o número de países que desejam ter um exército nuclear está aumentando. Isso representa um fracasso total de toda a estratégia, de política externa do Kremlin. É claro que isso vai pressionar sua reputação, porque o Kremlin não poderá fazer nada para reverter a situação. Ele não conseguirá impedir isso de forma alguma. Ele só pode observar esse processo. A França possui o quarto maior arsenal nuclear do mundo. Anteriormente, Macron anunciou a renovação da doutrina nuclear. Paris pretende aumentar o número de ogivas nucleares e também deixará de divulgar informações detalhadas sobre seus estoques. Existem dados oficiais que podem ser contados em milhares de mísseis ou em dezenas, centenas, mas, novamente, tudo isso é uma informação tão secreta que só é divulgado aquilo que é conveniente para esses governos. Ninguém sabe de fato quantas cada país possui. Existem ogivas prontas para combate, e isso é muito importante, ogivas nucleares prontas para uso. Quantas foram produzidas, quantas estão armazenadas, quantas estão em estado de prontidão. Macron também informou que o primeiro submarino nuclear francês, lançador de mísseis de terceira geração, irá ao mar em 2036. Começou, a febre do petróleo já não pode ser parada. O Irã está chantageando o mundo ao bloquear o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. O botão vermelho foi pressionado, Trump derrubou os preços do ouro negro com um único movimento. A Federação Russa está visivelmente nervosa, Moscou está sendo sufocada de todos os lados. Não restaram caminhos para manobras. Putin vacilou ao ouvir o que o espera. Fique por dentro das novidades primeiro. A guerra no Oriente Médio continua, o preço do petróleo está subindo. Essa relação óbvia não sai das manchetes de todos os veículos de imprensa mundiais desde o início da semana. Ao mesmo tempo, na véspera, uma nova declaração do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica causou muito alvoroço. Eles anunciaram que vão atacar oleodutos, o que levará o preço do barril a subir para $200.
Paralelamente, militantes iranianos ameaçam atacar qualquer navio que passe pelo Estreito de Hormuz, uma das principais rotas logísticas de transporte de petróleo do mundo. A tentativa de bloquear o Estreito de Hormuz por um longo período agora é pouco provável. Você pode ver isso pela dinâmica dos preços. Eles aumentaram 10%, mas não de forma abrupta, porque tal bloqueio não é vantajoso para ninguém. O bloqueio do Estreito é possível, ou se algumas unidades da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã decidirem agir por conta própria ou como um cenário final do governo iraniano que considerar que não pode mais vencer a guerra. Ao mesmo tempo, já hoje o tráfego pelo Estreito está significativamente dificultado. As empresas não querem segurar as cargas que seguem por essa rota e dezenas de navios estão se acumulando na sua foz. Os mercados reagiram imediatamente. O aumento dos preços dos derivados de petróleo já é observado em todo o mundo. No entanto, desde o início da semana, a dinâmica mudou, dizem os especialistas. Em vez de pânico, veio um cálculo rigoroso, durante o qual ficou claro que, por enquanto, o mundo ainda tem petróleo suficiente. Alguém analisou, olhou e disse: sabe, em primeiro lugar, tudo isso é temporário. Então, disseram os especuladores do mercado: no início desta segunda-feira, baixamos os preços para cerca de $81 por barril e depois observamos o que estava acontecendo. E derrubamos tudo isso, 78, não mais que isso. Talvez esse seja o novo corredor que leva em conta todos os riscos. Com o aumento dos preços, a Rússia imediatamente tentou se aproveitar disso. Adiantando um pouco, podemos dizer em vão. E aqui está o porquê. Em primeiro lugar, a Federação Russa também enfrenta enormes problemas com o transporte de suas matérias-primas. Os ataques de longo alcance da Ucrânia já destruíram ou danificaram 7 das 8 plataformas de petróleo no porto estratégico de Novorossiysk. A pressão das sanções ocidentais e a luta contra a frota sombra de Putin também continuam. Há diversas medidas que podem reduzir suas oportunidades de exportação. Além das nossas respostas internas e de longo alcance, também existem outras decisões. Sanções contra petroleiros, sanções contra empresas, sanções contra entidades envolvidas no transporte de cargas, sanções contra capitães, contra as tripulações e a possibilidade de que esses petroleiros não sejam liberados posteriormente. Além disso, como apontam os especialistas, a Rússia não consegue aumentar a extração de petróleo e, portanto, não conseguirá aproveitar o aumento temporário dos preços para vender. Está diminuindo o volume de extração na Rússia e continuará diminuindo. Aumentar isso já não será mais possível de forma alguma. Ou seja, haverá uma queda, mas não tão forte quanto se previa. Na Rússia, as receitas do setor de petróleo e gás caíram pela metade, cerca de 50%, e continuarão caindo. O Kremlin realmente receberá um pouco mais do que o planejado com seus embarques atuais. No entanto, após a estabilização da situação no Oriente Médio, a queda do preço e do volume de petróleo que a Rússia consegue vender levará a um colapso grandioso na Federação Russa. Sobre isso, aliás, os financistas russos já falam abertamente. Se olharmos para os cálculos de vários economistas russos, inclusive aqueles próximos à elite governante russa, como o próprio Centro de Análise Macroeconómica, eles basicamente dizem que, em outras condições iguais, o crescimento, se houver, será de cerca de 0,5% a 0,8% na Federação Russa. E por isso, dizer que hoje alguma espécie de catástrofe vai recair sobre Putin não se confirma. Aqui vale lembrar que é justamente o petróleo russo no qual o regime de Putin se sustenta que, apesar de todas as oscilações do mercado, especialmente no preço, na verdade não aumentou tanto assim. Ao mesmo tempo, o pânico dos primeiros dias da guerra no Oriente Médio está diminuindo gradualmente e os fornecedores estão encontrando rotas alternativas de entrega. Por enquanto, de qualquer forma, os observadores notam que as mudanças, digamos, nos preços, no petróleo que é fornecido à Federação Russa, são praticamente imperceptíveis. Então vamos dar uma olhada. Eu ainda tenho a sensação de que em um tempo relativamente curto a situação no mercado vai se acalmar. Por quê? Porque, por um lado, hoje existe uma oferta excedente de petróleo no mercado. Por outro lado, os países estão tentando encontrar rapidamente, digamos, caminhos necessários.
Se não é possível importar petróleo pelo Estreito da Roménia, então alguns países estão considerando questões relacionadas ao transporte de cargas pelo Mar Vermelho e assim por diante. O aumento global dos preços também afetou a Ucrânia. Por exemplo, o gás ficou 20% mais caro nos últimos dias. O combustível também aumentou de preço, o que já se refletiu nos postos de gasolina. Ao mesmo tempo, especialistas observam que o salto nos preços na Ucrânia é menor do que a média europeia. E os prazos anunciados em Washington para o fim da guerra contra o Irã nos permitem prever que, até o final do mês, os preços dos derivados de petróleo começarão a cair. É tudo por hoje. Eu estava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. E enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E até a próxima!